Ok. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Romanos capítulo 12. Quando os irmãos estão procurando, eu esqueci uma informação assim que eu achei interessante. 80% das igrejas batistas têm menos de 100 membros. É um perfil de igrejas americanas, eu não sabia. Nos Estados Unidos, isso é muito comum. Somos 11.700 pastores batistas no Brasil e somos 13.700 igrejas. Então, quem quiser estudar teologia não precisa ficar desesperado. Tem campo, tem lugar para ir. Assim está escrito, meus queridos, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido Pai, mais uma vez, diante da Tua palavra e do Teu povo reunido aqui neste lugar, nós te pedimos, nós te rogamos que Tu fales conosco, que a Tua palavra alcance todos os corações que me ouvem onde quer que esteja, que o Teu Espírito Santo possa penetrar no íntimo de cada um e falar aquilo que convém, em nome de Jesus. Amém. Esse é um dos textos mais conhecidos da epístola que Paulo fez aos Romanos. Um texto que foi escrito entre os anos 57 e 58 depois de Cristo. Uma carta que é tão atual que não foi escrita assim diretamente apenas à igreja de Roma, mas aos cristãos de Itabuna, aos cristãos da Teosópolis, para mim e para você. E talvez para que possamos compreender melhor o que Paulo escreveu aí no capítulo 12, nos 2 primeiros versículos, nós tenhamos que entender um pouquinho do seu contexto cultural, o pano de fundo que dava base para esses escritos. Porque era um período de crescimento do Império Romano, os romanos opulentos, se sentindo muito grandes, eles se entregavam a cada dia mais a prostituição, a promiscuidade. E naquela cultura, na cultura greco-romana, havia sido instituído um culto a um deus grego que tinha o nome de Dionísio. E para os romanos, o nome dele era Baco, o deus Baco, o deus do vinho. E o culto a Baco era feito através de orgias, prostituições desenfreadas. As pessoas se anulavam, abriam mão da sua dignidade, do seu corpo, para cultuar a Baco. É daí que vem a palavra bacanal, do culto a Baco. E talvez uma certa imitação, aí vem a palavra carnaval, a festa da carne, do prazer, da emoção. Na cultura romana, aquilo era comum porque eles faziam de forma deliberada.
Mas além de Baco, outros deuses eram cultuados. Eles adoravam a Vênus, eles adoravam a Juno, a Marte, a Plutão, a Netuno. Um sincretismo religioso com que havia de pior nos deuses gregos. E parece que de sincretismo baiano entende. De sincretismo nós conhecemos, porque nós vivemos isso todos os dias. Enfim, os romanos apresentavam os seus corpos em sacrifício aos deuses pagãos, de uma forma insana. Se entregavam completamente à carnalidade. Daí vem a grande diferença da cultura judaico-cristã, da exigência que Deus fazia para que os corpos dos cristãos fossem preservados para o culto vivo a Deus, não o culto morto a Baco. Qualquer semelhança com a nossa realidade, tenham certeza que não é mera coincidência, porque da Idade Média à Idade Mídia, pouca coisa mudou. O pecado, o homem, a luta pela alma do homem continua a mesma, da mesma forma, independente da tecnologia que se tem à disposição. E muita gente diz assim ainda, que o importante é o coração. Você já ouviu? Eu já ouvi. Que Deus não está interessado no nosso corpo, porque o interessante é o coração. Quem gosta de coração, decoração, é decorador. Quem trabalha apenas com coração é açougueiro. Deus trabalha com o homem na sua inteireza, na sua plenitude, na sua completude. E Paulo escreve em 1 Coríntios 6, 19 e 20 o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Numa visita a Roma, eu sei que algumas pessoas aqui já foram, alguns edifícios, alguns monumentos desse período são vistos, principalmente aqueles que remontam o tempo da antiguidade romana, que vai até o ano 476 depois de Cristo. Eu sempre digo que a riqueza histórica e cultural de Roma é inesgotável. Eu já tive 4 vezes em Roma, e cada vez que eu vou a Roma, eu descubro algo que eu não sabia. Passo por lugares que eu não identifiquei a primeira vez. Talvez se eu passar um mês em Roma, eu não consiga ver todas as coisas. É um lugar que, se eu puder ir todos os anos para visitar os passos do cristianismo, eu gostaria de ir. Porque o que me encanta em Roma, sabe o que é? É porque igrejas para Pedro, Paulo, para os apóstolos foram erigidas e estão lá como lugares de adoração a Deus. Mas no tempo deles, os ídolos eram outros, eram os imperadores. E hoje, passado mais de 1700 anos, Nero, Brutus, são os nomes dos nossos cachorros. E o nome dos nossos filhos e das grandes cidades do mundo: Paulo, Pedro, Tiago. Porque Roma sucumbiu e ninguém conseguiu deter a força do cristianismo. Da monarquia, passando pela república e chegando ao império. Da lenda de Rômulo e Remo, as brigas dos generais e do Senado pelo poder. Do tempo da conquista do Mediterrâneo, a Pax Romana, com a política do pão e circo. Da suntuosidade do anfiteatro Flávios, o Coliseu, por conta de uma grande estátua de Nero que foi colocada na porta daquele anfiteatro, um colosso, por isso Coliseu, onde eles negam a matança dos cristãos. Eles dizem que era apenas um lugar de exposição de peças teatrais, onde feras e cristãos brigavam, onde famílias inteiras eram destroçadas, peças teatrais. Ao circo máximo,
No Coliseu eram 50 mil pessoas que se reuniam em 3 andares para assistir à luta dos gladiadores e essas peças teatrais. Mas no Circo Máximo eram 150 mil pessoas naquele tempo, que se reuniam para assistir às corridas de bigas e também à morte de cristãos. Meus irmãos, são coisas que às vezes mexem com a minha emoção. Em novembro nós estivemos lá, e quando eu olhei para esse lugar, que hoje é uma praça abandonada, eu me lembrava daquela música que dizia: oh meu Deus, reaviva essa igreja de novo. É assim? Faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. No tempo em que essa carta foi escrita, o Edito de Milão ainda não havia sido assinado por Constantino. Esse edito proibia a perseguição aos cristãos, foi no ano 313. Tampouco o Edito de Tessalônica, assinado por Teodósio, que tornou o cristianismo a religião oficial de Roma. Nós estamos aqui no início, ano 57. Se cometi alguma heresia histórica, e me perdoe os historiadores que estão aqui presentes. Estamos a aproximadamente 1800 anos daquela realidade. Vemos a história se repetir com nomes e lugares diferentes, porque parece que a degeneração dos valores morais também foi acelerada nos últimos tempos e vem influenciando e pressionando a igreja. Parece que pouca coisa tem mudado. Com nomes diferentes, com adoração similar, nossa sociedade também tem se dobrado aos deuses de sempre e caminha também a passos largos para a sua destruição. Se não, vejamos, embora o conceito de casal no dicionário e na biologia exija macho e fêmea, casal é macho e fêmea, ponto final. São seres de sexos opostos para que possa existir. Eu não me lembro de uma entrevista que foi feita com um padre em São Paulo. O repórter perguntou: o que o senhor acha do casamento gay? Ele falou: não existe. Eu não vou comentar sobre o que não existe. Porque estava perguntando a um religioso. Se estivesse perguntando a um jurista, talvez a resposta fosse outra. E por que não existe? Ele falou: porque casamento exige pessoas de sexos opostos. Eu não vou falar do que não existe. Infelizmente, nós temos trocado a identidade de Gênesis pela identidade de gênero. Não vai aqui nenhum conceito político-religioso. Eu manifesto a defesa de algo concreto criado por Deus. Casal é macho e fêmea e ponto final. O contrário é dupla. O contrário é par, mas jamais será casal. É biologicamente impossível, é sociologicamente terrível, é espiritualmente abominável. Precisamos cuidar, precisamos amar, precisamos acolher os diferentes, mas não podemos submeter princípios de vida a estilos de vida. As marchas do orgulho, LGBT, vamos botar até o Z, que todo dia acrescentam uma letra. Da discriminação das drogas, ocupam mentes, mídias, ruas, praças, afrontando valores familiares que sempre estiveram na base do equilíbrio das famílias e da sociedade. A pornografia na internet conseguiu chegar a um nível tão baixo, mas tão baixo, uma espécie de pré-sal da sexualidade, corrompendo de tal forma que até mesmo evangélicos estão escravizados por essa prática. A exemplo de... já existe filme pornô gospel. Já existe campo de nudismo gospel.
Valores como virgindade, reverência, respeito aos mais velhos, obediência às leis vigentes, submissão às autoridades, já não valem tanto como antes. Alguns jovens já entraram há muito tempo no vale tudo, sem perceberem que no final ficarão apenas com um complexo de culpa e com a dor da solidão. Dessa forma, parece que a adoração a Baco continua viva, pois os adoradores mortos continuam oferecendo sacrifícios nada santos, numa espécie de afronta a Deus. Daí Paulo escreveu essa carta para a igreja de Roma. Uma igreja que ele não conhecia pessoalmente quando ele escreveu essa carta. A maioria dos historiadores afirma que os judeus romanos estavam naquele dia no cenáculo, juntamente com as 18 nações, quando houve o derramar do Espírito Santo, e que os apóstolos falavam sobre os mistérios de Deus na língua nativa de cada nação. E quando eles retornaram a Roma, eles retornaram falando daquilo que tinham ouvido, e aí nascia a igreja romana. Paulo ainda não tinha ido a Roma quando escreveu essa carta. Ele vai a Roma na sua 4ª viagem, preso, e já encontra ali uma igreja constituída. Agora, o que a gente tem que observar é que Paulo, ele não escreveu essa carta para o Império Romano. Ele não escreveu essa carta para o imperador, para o governo romano. Ele escreveu essa carta para a igreja romana. Às vezes a gente, por conveniência, quer pegar algo que é para a igreja do Senhor e aplicar à sociedade que não conhece ao Senhor. Eles não vão entender essas coisas, porque as coisas de Deus só podem ser discernidas espiritualmente. Obedecer esses princípios só pode ocorrer na vida daquele que realmente tem o Espírito Santo dentro de si. Então Paulo inicia esse texto rogando. Ele fala, rogo-vos, não é assim que está escrito? Rogo-vos. Rogar é mais que pedir, rogar é apelar, rogar é implorar. Depois disso ele usa a preposição pois. Rogo-vos, pois, fazendo uma espécie de ligação. Ele queria dizer portanto, porque nós estamos aqui no capítulo 12, ele já tinha escrito 11 capítulos antes deste 12, indicava que as verdades do Evangelho apresentadas nos capítulos anteriores tinham que causar um efeito prático, não podia apenas ser teórico. Ele estava dizendo, olha irmão, de tudo que eu escrevi, eu vou agora fazer um pedido a vocês, de tudo que você já viveu, de tudo que você sabe, de tudo que você já entendeu, por amor de Deus, eu imploro, coloque em prática, umas coisas simples. Antes ele vinha escrevendo sobre as doutrinas da eleição e da justificação. Ele estava combatendo um apelo judaizante naquela igreja, que tentava aplicar ou explicar a justiça de Deus através do cumprimento da lei, porque eles ainda não haviam entendido Cristo como o fim da lei. Eles não conseguiam entender que Cristo é a justiça de todo aquele que crê. Ele dizia isso em Romanos 10:4. Ele dizia que todo aquele que crê em Cristo não será confundido, Romanos 10:11. Ele dizia que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo, Romanos 10:13. Porque é Deus e somente Deus quem nos justifica, perdoando os nossos pecados através da justiça alcançada pelo sacrifício de Cristo. Só Cristo nos declara justos diante dele, porque foi ele que morreu por nós e se fez justiça por nós. Paulo falava de tudo isso. Ele dizia, olha, vocês são salvos, não é porque vocês são bonzinhos, vocês são os resultados da justiça de Deus, e vocês devem viver essa verdade de tal forma para que ela produza mudança, santificação, um estilo de vida que agrade a Deus, mesmo no meio dessa geração incrédula e idólatra de Roma e de Tabuna, mesmo no meio dessa confusão de deuses, católicos e evangélicos. A isso ele vai dizer, rogo-vos pelas misericórdias de Deus.
ele apela pela compaixão de Deus. A compaixão é um sentimento sentido por alguém que contempla o sofrimento do outro. A compaixão de Deus significa que Deus estava olhando para a igreja em Roma com um sentimento pesaroso, pois conhecia o contexto em que ela estava inserida. Deus via o perigo que a igreja romana corria. Deus vê o perigo que a igreja Teosópolis corre, o perigo que você, meu irmão, corre nos ambientes em que você está inserido. Então Paulo suplica amorosamente que os crentes se abstivessem daquelas práticas. Ele faz 2 pedidos apenas, para que os cristãos prestem um culto racional a Deus, um culto aceitável a Deus, através do seu corpo e através da sua mente. Então a primeira lição, são só 2 hoje. Primeira lição, temos que entender que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Considerando que o sacrifício dos romanos Abaco era morto, porque estava debaixo do pecado, e o pecado opera a morte, assim Paulo insta aos servos de Deus que apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, isto é, que não estão sob o pecado santo, separado da impiedade dos romanos e de todos os demais pecados, e agradável a Deus, porque Deus se agrada de coisas puras, porque Deus é puro. Fazendo assim, os cristãos estarão prestando um culto racional ao Senhor Todo-Poderoso. Tem uma frase de Billy Graham que é muito interessante. Ele diz assim: muitos estão prontos para morrer por Ele, falando de Jesus, mas poucos estão prontos para viver por Ele. Quando eu afirmo culto racional, eu não estou falando de nenhum apelo fundamentalista que insiste em limitar a maneira de Deus agir, porque é um outro extremo, a tirania da razão, o politicamente correto até na hora de manifestar as emoções. Não estou falando disso, até porque eu pessoalmente não tenho nada contra os arrepios e as lágrimas que brotam de uma consciência espiritual que percebe a presença de Deus, no Deus Santo, em nosso meio, porque foi assim que Jacó descobriu Deus no deserto. Eu não tenho nada contra o fluir da emoção, quando se ouve a voz do Senhor, numa mensagem, numa música, numa oração. Assim como Elias, que não ouviu a voz do Senhor no trovão, não ouviu a voz do Senhor num terremoto, mas num burburinho, num vento suave. Também não tenho nada contra com quem se prostra com o rosto em terra quando não sabe o que fazer, a não ser simplesmente adorar, como fez Gideão. Nada contra as manifestações metafísicas que nos transportam a lugares existenciais onde percebemos a nossa pequenez diante da essência grandiosa de um Deus criador de todas as coisas. Nada contra a manifestação da multiforme graça de Deus. A gente sabe que o Evangelho não é emoção, mas às vezes emociona, ou não. Às vezes prega surpresas, às vezes surpreende. Agora, lá na convenção, algo que me surpreendeu foi um testemunho de um muçulmano. O missionário contava que o filhinho dele, ele mostrou a foto, estava desenganado. O médico ia abrir para fazer a cirurgia porque tinha que abrir e não deu nenhuma esperança para a família. Então ele saiu desesperado e chegou no corredor do hospital e disse assim: Deus, o missionário disse que quando eu estiver angustiado para eu clamar
pelo nome de Jesus. Então eu clamo. E em voz alta ele clamou por Jesus, para que o filho dele não morresse. E inexplicavelmente, a criança viveu. E depois disso, muitos muçulmanos naquele lugar se converteram, porque conheceram o poder do nome de Jesus. Como não se emocionar? Como não se prostrar com o rosto em terra? Ah, meus irmãos, contudo, nós não somos irracionais, e a base doutrinária na qual nós construímos a nossa vida exige muito mais que simples emoção, que simples experiências. Porque as experiências, elas são importantes, mas elas estão presas num espaço, num tempo, numa situação, num propósito de Deus. Por isso, um culto prestado a Deus deve ser prestado com inteligência, com razão. Seja porque o Senhor não se agrada de sacrifícios de tolos, ou porque Ele sonda e conhece os corações. Eu não entendo. Alguém que tem o exercício enorme de tomar um banho, trocar de roupa, colocar perfume, vir para a igreja, para ficar o tempo todo no celular, no WhatsApp. Perdoe-me. Eu não entendo. Eu não consigo entender um culto prestado dessa forma. O Senhor não se agrada de sacrifício de tolos. Ele sonda e conhece os corações. Não se iluda, Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que está por trás da tua entrega, dos teus cânticos, da motivação da tua presença neste lugar. Sabe o que o Senhor disse lá em Isaías 29:13? Pois este povo que se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. O coração de Deus sangrava lá em Isaías. Eu sei que alguns irmãos, irmãs, não vêm aos cultos de quarta-feira, mas gostam dos cultos neopentecostais. Precisamos ter cuidado, meus irmãos, quando a razão e quando a palavra são abandonadas em detrimento do prazer causado pela emoção. Precisamos ter cuidado. Às vezes a gente vê alguns absurdos que nos entristecem. Esses dias eu vi, não foi algo escrito, foi a imagem, alguém cuspindo na boca de outro, numa manifestação de um culto. Alguém passando as mãos nos pés da apóstola para receber uma bênção. Soube de gente que se submete a ter a sua genitália ungida para ter o casamento abençoado. Alguém que compra vassouras para varrer o mal da sua casa. O problema não está só em quem vende, está em quem compra também. A unção do leão, a unção da largatixa. Mas eles não fazem a unção da águia, que é para pular de um penhasco. Apenas algumas coisas que nós percebemos no mundo evangélico exterior. Irmãos, irmãs, nós não cultuamos Abaco. Portanto, assim como o nosso Deus é vivo, assim também deve ser o nosso sacrifício, a nossa oferta, a nossa adoração. Nós não cultuamos Abaco. Consegue perceber?
A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, eu já disse aqui algumas vezes, é no contexto de Abraão, Isaque e os moços. E que Abraão diz assim lá em Gênesis 22:5, ficai vos aqui, que eu e o moço, eu e Isaque, nós iremos adorar, e depois retornaremos. A verdadeira adoração, queridos, ela não acontece apenas no momento de culto coletivo, de culto individual, quando levantamos mãos santas e nos derramamos na presença do Senhor. Precisamos fazer isso, mas não é só isso. Muitas vezes ela acontece, a verdadeira adoração, quando as lágrimas da impotência, diante dos desastres que nos alcançam, banham o nosso rosto, e nós somos capazes de dizer como Jó: no saí do ventre da minha mãe, e eu tornarei para lá, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Comunhão com Deus. Nossa geração, ela se corrompe no relativismo insano, que desconstrói valores puros, valores que antigamente estavam dentro de cada adorador e adoravam de verdade a Deus através da entrega. Muitas vezes temos substituído essas coisas por práticas podres, que se aliviam a consciência, aprisionam a alma. Repito, que se aliviam a consciência, aprisionam a alma. Quantos jovens, meninos e meninas, gambaleiam pela vida, tentando compatibilizar a vida cristã com liberdade sexual, que bem pode ser traduzida como impureza sexual, que afeta o corpo, a mente e destrói a alma. Quanta gente que não consegue se olhar no espelho. Quantos que, apesar de manifestarem seus dons espirituais na casa de Deus, não conseguem oferecer o fruto desse mesmo Espírito dentro de suas casas? Perdoe-me a dureza, mas é a realidade. Quantos ainda se enganam com o álcool e com os vícios, achando que terão domínio, e não conseguem abandoná-los? Quantos casados que vivem relações extraconjugais durante a semana e aos domingos enchem os templos para adorar aquele que negaram com as suas atitudes? Meu irmão, ser santo quer dizer ser separado do pecado, separado do mundo com seu curso, mas não é somente ser separado do pecado ou do mundo, deve ser separado para Deus. Ou seja, Deus não quer que nossos corpos eles sejam apresentados como instrumentos ao pecado. Deus quer que nossos corpos sejam apresentados a Ele como instrumentos de justiça, pois somos vivos dentre os mortos. Na Bíblia, a santificação não é simplesmente separar-se de, mas é separar-se para. Consegue entender? Não basta separar-se do mundo, da atração do mundo, não basta separar-se apenas do desejo da carne. É necessário começar a servir a Deus através dos nossos corpos, pararmos de sermos apenas espectadores da caminhada da igreja e sermos igreja. Nosso sacrifício também deve ser agradável a Deus, e muitas vezes agradar a Deus significa desagradar a nós mesmos, desagradar as nossas vontades, os nossos desejos, abrir mão dos nossos direitos. Isso não é apenas fazer ou deixar de fazer algumas coisas, mas sobretudo só fazer ou só deixar de fazer para glorificar o nome do Deus que nós cremos, que nós servimos. Esse sacrifício agrada a Deus. Sabe aquela coisa de terminar um relacionamento, falo para os jovens, ou se afastar de alguém, falo para todos, para não continuar entristecendo o Espírito Santo de Deus, mesmo que nós gostamos desse alguém?
Sabe aquela coisa de se calar no meio de uma discussão ou de uma injustiça sofrida para não escandalizar o nome do Senhor? Sabe aquela coisa de perdoar, mesmo que aquele que nos ofendeu não nos peça perdão, sequer tenha se arrependido da ofensa que fez? Muitas vezes, meus irmãos, temos que escolher entre ter razão e ser feliz. Agradar a Deus passa inevitavelmente pela leitura diária da sua palavra, do culto pessoal, pela presença na casa de Deus, aqui, nas nossas reuniões, mesmo que se tenha que sacrificar o sono ou os prazeres da vida, passa pela renúncia, passa pela negação do eu corrompido para rendimento ao senhorio de Deus sobre nós. Segundo ponto, segundo conselho, porque somos templo do Espírito Santo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o primeiro ponto. Segundo ponto, é porque a nossa mente é o campo principal das nossas batalhas, é dentro de nós, é a nossa mente. Ele diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer viver no centro da vontade de Deus? Começa dentro de você. Tudo começa dentro de nós. E na revelação de Deus nós vemos a importância da mente, pois toda a criação é racional, tanto a revelação geral da natureza, como sua revelação especial nas Escrituras e em Cristo. Precisamos entender que primeiramente as nossas batalhas são travadas dentro de nós, e é pela renovação da nossa mente que o nosso caráter e comportamento são transformados. Assim é que seguidamente a Escritura nos exorta a uma disciplina mental. Quando escreve aos Filipenses, Paulo diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que semeamos em nossa mente, colheremos em nossas ações. É importante, porém, lembrar que o poder e os recursos dessa mudança não serão nossos. As 4 ocorrências da palavra metamorfose no Novo Testamento estão na voz passiva, no grego, indicando que não somos nós que efetuamos a mudança, nós sofremos a mudança, quando estamos dispostos. 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós não temos nenhum poder para nos transformarmos naquilo que queremos, nós só precisamos nos submeter a Deus. Eu não sei se vocês já viram as estatísticas de pastores que cometem suicídio. Parece que isso aumentou e virou moda. Eu imagino a guerra interna desses homens para chegar num ponto de uma decisão tão forte, tão dura dessa. Aí alguém, conversando comigo, preocupado comigo, o ano passado, falou: você já ouviu? Eu falei: já, mas no meu caso eu não tenho nenhuma tendência para suicídio, talvez para homicídio, se alguém me perturbar. Eu tenho que tomar cuidado. Queridos, quando nós nos submetemos ao controle do Espírito Santo, a transformação verdadeira ocorre. Não somos nós que produzimos o fruto do Espírito, mas quando andamos em Espírito, Ele produz o seu fruto em nós.
É simples. O verdadeiro cristão, ele não pode, ele não deve tomar a forma desse mundo, amoldar-se a este mundo, mas ele deve mostrar a transformação do Evangelho na sua vida. Não se conformar significa não tomar a forma, não ser igual, não estar na mesma forma. Pensar diferente, agir diferente, ter coragem para dizer: eu não penso assim, eu não sou assim. Os meus valores, eles não são de esquerda, eles não são de direita, eles não são do centro, eles são do alto. Porque hoje em dia a gente parece que é obrigado a escolher os lados que nos cercam e nos esquecemos de olhar para cima. Devemos ser direcionados pelos valores do alto, meu irmão. Porque aqueles que são de Deus não se conformam com este mundo, não vivem conforme o mundo. Você sabe por que o incrédulo não concorda com o viver do cristão? É porque ele não entende. Embora o incrédulo possa ser muito inteligente, ele não consegue compreender as razões espirituais que levam um filho de Deus, não um membro de igreja, que leva um filho de Deus a se vestir de forma decente, a falar de forma decente, a não usar palavras chulas ou palavrões, a respeitar as pessoas, mesmo que elas pensem diferente, mesmo que elas tenham um estilo de vida diferente. Eles não entendem como um filho de Deus consegue se comportar de determinada forma. Sabe o que Pedro diz? Pedro diz assim, que eles acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução. Eles acham estranho, e tem que achar mesmo, porque se eles acharem natural, é porque nós nos conformamos a eles. É por isso que falam mal, que blasfemam de vós. 1 Pedro 4:4. Eles não entendem, não concordam com o cristão quando ele não se envolve nos mesmos programas imorais. Por isso blasfema. O descrente pode até zombar, pode até blasfemar do cristão, mas até que seja iluminado, jamais chegará à compreensão espiritual que o cristão tem. Porque o Deus deste século, Satanás, lhe cegou o entendimento. Não lhe cegou os olhos, lhe cegou o entendimento. Você consegue compreender isso, irmãos? Só quem compreende essas coisas pode viver uma vida de adoração de verdade, que é vivida por aqueles que estão longe de serem perfeitos, porque não pecam, porque todos nós pecamos, longe de não errarem, porque nós erramos, mas pode ser vivida por aqueles que estão nele, nascidos dele, para os quais as coisas velhas já passaram, e porque vivem vida nova, apesar de todos os pesares. Para aqueles que confiam nesta palavra como palavra de Deus, e que por isso todos os dias recomeçam a sua história, sabendo que Deus os ajudará no cumprimento da sua vontade. Querido, se você quer realmente viver no centro da vontade de Deus, não há uma outra estrada, não há um outro caminho, não há uma outra alternativa a não ser a que já foi estabelecida por Deus. O mesmo Deus que um dia te chamou é um Deus que nesta hora grita dentro do teu coração para que você se volte imediatamente à sua palavra e à comunhão com Ele. Entenda
que de Deus ninguém pode fugir. Ele conhece os nossos sonhos. Apesar do nosso desânimo, Ele conhece as nossas tristezas. Apesar de muitas vezes camuflarmos a nossa aparência. Apesar disso tudo, de conhecer a nossa estrutura, Ele não desiste de nós. Eu quero terminar como eu comecei. Portanto, meus amados irmãos, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Querido Deus, eterno Pai, a Tua palavra é viva e ela fala conosco. O Teu Espírito Santo que nos habita, muitas vezes entristecido por nossas ações, por nossas atitudes que negam a presença dele em nós, neste momento aflora e nos conscientiza que precisamos mudar. Então, em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor, zera a conta, perdoa os nossos pecados e faz-nos levantar de onde estamos com a nova disposição de te servir melhor. Ó Deus, nós não temos outro significado, outro caminho para a nossa vida a não ser viver em adoração a Ti, não apenas aqui, mas onde nós pisarmos. Lembro-me, Senhor, que certa feita, depois de um discurso duro, muitos te abandonaram, e o Senhor se virou para os discípulos e perguntou-lhes: e vocês não vão? Ao que Pedro respondeu: para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Deus, é a Tua palavra que transforma, é o Teu Espírito Santo que transforma, é a Tua vontade que deve prevalecer na nossa vida. Liberta os encarcerados em suas mentes. Liberta, ó Deus, aqueles que porventura estão presos a práticas que desagradam a Ti. E faze-nos verdadeiros adoradores, que vivam em comunhão contigo onde quer que estivermos, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Fiquemos de pé. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Após a oração silenciosa, estamos despedidos. À noite teremos culto.